nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai. Não temos palavra como podemos te agradecer mediante a força que tu tem dado ao teu exército, papai. O ar que respiramos, papai. A força, o ânimo, o estarmos de pé todos os dias para alimentar da tua boa palavra, papai. Somos gratos, ó Pai. Somos gratos porque tu tem cuidado não só dos de perto, mas também dos de longe, ó Pai. Papai, tu possa alimentar a fé de cada um, ó Pai. Daqueles que estão desencorajados, que tu possa dar mais e mais coragem, ó Pai. Aquele que tem pouca fé, que peça fé e tu darás, ó Pai. Que tu pode, ó Pai, ir de encontro a cada um deles, ó Pai. E que tu possa trazer no coração das tuas pedrinhas, a qual essas pedrinhas que estão espalhadas, para elas ser juntadas ao peito do sumo sacerdote. Ó papai, sou grato ao nosso papai, Micael, a qual tu colocaste em nosso meio, para estar trazendo a tua palavra, para estar alimentando os teus filhos, ó Pai. Sabemos que está se cumprindo a palavra de Isaías 55, Ishaial. Aquele que tem sede, vinde a água. E nós entendemos essa palavra e praticamos isso na nossa vida, ó Pai. Que tu possa fazer com que aqueles que estão lá fora entendam esta palavra, ó Pai. Papai, somos gratos. Sou grato ao irmão Marco Beethoven, irmão Shaul, o irmão Bruno, a todos os ministros, ó Pai, que a qual ministra a tua palavra também, ó Pai. E a cada um das tuas pedrinhas que se encontram aqui, porque a tua palavra, papai, é com aqueles que andam unânime. E aqui está teu corpo, ó Pai, para ouvir mais a tua voz audível. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Amados irmãos da live, a paz de Papai Yahshua, que Papai possa abençoar a vida de cada pedrinha preciosa, né? Espalhada em todo lugar. Que nós possamos, como a própria palavra, né? Ela diz que ali conforme Ishaial, ali 55, naquele que tem sede, vinde a água, né? A palavra ali está falando que convite final. Convite final. E hoje é uma palavra, irmãos, que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Todos nós temos nossas lutas diárias, temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas sabemos que, conforme a palavra que Paulo ele fala, né? Sejam firmes, constantes na obra de Yahweh, porque a vossa luta não é em vão no mestre, né? A palavra não é em vão no mestre, e eu gosto porque fala de mestre, né? Não é em vão no mestre, e hoje nós temos o nosso mestre, nosso meio, e a palavra não é em vão nele, por quê? Porque quando a herança for devolvida, né? Todos nós receberemos parte da nossa herança, irmãos. E essa é a gratificação de saber que nós vamos receber parte da nossa herança. E a gente não faz isso por causa somente da nossa herança. A gente faz isso por amor a Yahweh. Por amor a Yahweh. Porque Yahweh, ele já tinha o quê? Ele já tinha dado parte da nossa herança lá em cima. Então, esse amor que ele deu, ele colocou sobre nós, foi esse amor que nós provamos tanto essa fidelidade para com ele lá, que hoje agora nós estamos aqui também, nessa terra, nesse exílio, nesse mundo, e provando nosso amor também. Então, é algo que é muito maravilhoso, quando a gente vê do que nós demos prova. Cada um aqui consegue dimensionar o tamanho do amor que você prestou e lá em cima. Porque eu me paro todos os dias, eu me faço essa pergunta. Eu me faço assim todos os dias, eu falo assim,
Foi um amor prestado, a qual Yahweh ele nos envia aqui para o quê? Para nos confirmar, porque assim como está sendo confirmado em Micael, assim também será confirmado também aqueles que andam com Micael. Então, se você vê isso, se a gente conseguir observar os detalhes que Yahweh ele nos faz enxergar os pontos, você consegue entender o tamanho da maravilha de quanto que Yahweh ele colocou esse amor em você para que você possa o quê? Retribuí-lo. E como é que a gente retribui esse amor a Yahweh? Em santidade, que é o que ele quer de nós, santidade. Por isso que a gente lê ali em 1 Tessalonicenses 5 ali, né, 23, que fala que possamos nos apresentar em santidade, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Porque isso não houve com parte dos querubins. Isso não houve com parte dos querubins. Houve o quê? Houve essa o quê? Essa falta de santidade, ou falta de respeito para o quê? Para com a soberania de Yahweh. E hoje, Yahweh ele traz aqui a essa terra, nós, para provarmos, oferecermos a esse mundo um amor que é incondicional de nós para com ele. Para que o mundo o quê? Enxergue isso. Por isso que Isaías 55 ali, Isaías 55, quando fala ali, que ele enviou, né, ali quem? Micael, como testemunha aos povos. Aí você fala assim, foi enviado como testemunha aos povos. Para que ele foi enviado como testemunha? Porque Yahweh se agradou dele e do exército e falou assim, vocês vão, porque eu quero que vocês sejam testemunhas minhas na terra. Aleluia. Do meu amor para com vocês. Então, por isso, irmãos, que quando a gente para e a gente observa, e a gente vê o tamanho, a coisa que papai sempre fala, do que foi colocado em cada um de nós, da obra que foi colocada em cada mão de cada um, o tamanho da responsabilidade. É uma tamanha responsabilidade. Olha para vocês verem, vocês saíram do outro lado para se reunir, para ouvir a palavra. A irmã Fran com as suas limitações, a irmã Flávia com as suas limitações, e assim todos os irmãos nossos, todos aqui com as suas limitações, os irmãos que estão ouvindo na live, todos com suas limitações, porque estamos no corpo frágil, um corpo limitado, mas com a fé de Yahweh, a qual foi colocada em nós, né, amados irmãos? Então isso que é maravilhoso. Por isso que quando a gente vê o que foi colocado em nós, hoje eu estava conversando um pouco com o irmão Amadeu, está todo dia na barbearia, está estudando um pouco, está pegando todos os estudos passados, para crescer rápido também, isso, para andar junto no exército. Eu falei assim, ele perguntou se podia, mas toda hora, irmão, pode vir, porque eu quero que você caminhe junto e não perca nada. Por quê? Porque é o alimento, porque a gente foi alimentado e o irmão deixou de ser alimentado, que nós vamos deixar os irmãos para trás. Ao contrário, vamos alimentar os irmãos para que todos caminhem juntos. Por isso que fala ali, quando o Espírito, né, ali, depois ali da descida em Pentecostes, a gente vê em Efésios ali, né, a gente vê o que? Fala que ele desceu, subiu com ele o cativeiro, e depois fala o quê? Que ali ele começou a obra na igreja de Esmina, assim, de planificar o corpo em Yahshua. Aonde? Começou lá em Esmina. E a gente vai falar um pouco de todos esses detalhes para a gente entender. É muito maravilhoso, porque assim a gente vai compreendendo como que foi essa obra do Espírito, essa obra de todos nós, lá de trás até aqui hoje. Uma obra que ela vai ser concluída, porque é a obra de Yahweh, né? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7.
página 2149. Com certeza ainda tem muita coisa para a gente tomar consciência. Né? Muita coisa, com certeza. Por isso que é que nós possamos o quê, né? Chegar no pleno conhecimento, né? O crescimento. Por quê? Porque aí a gente não vai tirar tudo o quê, né? Igual a irmã Marinalva falou, a gente tem mais coisas para aprender, mais coisas para crescer. Por quê? Porque a gente vai limpando todas as crostas, todas as impurezas. Todos nós, irmãos, todos nós temos que sempre estar reajustando, limpando, purificando de algumas mazelas, algumas coisas que foram ficando na nossa vida, que a gente trouxe de bagagem de lá de fora do Egito. A gente tira o maior exemplo, quando o povo foi tirado do Egito, né? A qual o libertador ali era quem? Era Marcha. O povo, quando eles foram ao deserto, né, irmão Márcio? Aí o que o povo quiseram? Você vê que muitos ali ainda estavam o quê? Eles estavam com pensamentos, eles estavam ainda com o coração aonde? No Egito. Ao ponto deles ver o maná que caía todos os dias para eles, né? Exceto na sexta, que eu escolhi a porção dobrada, mas caía o alimento, eles se alimentavam, tinha a palavra todos os dias, então mostrando, tinha ali aquele que ia à frente, conduzindo o povo, que era ali Marcha. E a gente viu que mesmo o povo experimentando das grandes maravilhas de Yahweh, né, irmã Flávia? Mesmo o povo experimentando, o povo ainda falou assim: Moisés, tu nos tira do Egito para morrer no deserto? O deserto é para quê? O deserto é para conserto. O deserto é para purificação. É para você limpar de tudo aquilo que um dia te fez você se afastar de Yahweh. E por isso que Yahweh, ele permitiu o povo estar no deserto. Para quê? Porque o deserto é para o seu crescimento. E esse deserto para eles, para alguns, foi aceitável. Aceitar aquele deserto. E para outros? É a prova. E para outros? Para outros não. Então é assim que a gente tem que encarar o deserto. O deserto para nós é uma forma de quê? Nos aproximar de algo, porque é a prova que produz a perseverança que produz a esperança de quê? De um dia nós estarmos lá. E a esperança um dia nos gerará experiência. Foi a experiência desse deserto que nós passamos. Tudo isso. Né? Então, por isso que está valendo a pena, né, irmão Marcia? A gente, irmão, tipo assim, porque às vezes nós que estamos aqui, porque sempre eu gosto de frisar esse ponto, quem está daqui, às vezes não consegue compreender da mesma forma quem está lá e veio para cá. Porque todos vocês que vieram de fora, nós que já estávamos aqui, a gente compreender o tamanho da valentia de cada um de vocês ter saído, não conseguimos explicar somente Yahweh. Yahweh consegue explicar o tamanho da valentia. Eu não consigo explicar porque quando eu olho cada um saindo do seu estado, cada um saindo dos seus lugares, dos seus lugares de cômodo que ficou para trás e largando tudo, como Abraão largou parentela, largou tudo e foi tomado como homem da fé. E quando a gente vê para cada um, então eu falar assim, eu consigo, eu falar assim, não, irmão, Yahweh consegue. Porque se eu conseguisse, eu falar assim, eu consigo enxergar, não, só Yahweh que consegue. Então é muito grandioso, eu me emociono porque é muito maravilhoso. Eu não consigo, porque é uma coisa muito pessoal de cada um. E Yahweh, ele vê a forma que cada um está bebendo a água e todos esses que estão sendo ajuntados, acredito tanto o papai, ele olha para cada um dos irmãos e às vezes a força dele todos os dias é a força do exército, porque o general ele não vai à frente do exército sem os soldados. E eu acredito ainda que faz ele todos os dias ele acreditar nesse exército por a valentia de cada um de vocês que sai de onde que você sai, né? Então a gente fica muito feliz por isso. Vocês também, irmãos, vocês que estão aqui. Ô, irmã. Perseverar, de nos ajudar, porque se não fosse vocês, nós não teríamos saído de lá, entendeu? Foi a força que vocês nos deram, vocês alimentou a nossa fé
Porque a palavra de Yahweh, né, irmão? Porque toda vez que a gente fala, né, fala assim, a palavra de Yahweh nos alimentou, porque acredito que cada um que está aqui é a palavra de Yahweh na vida de cada um. Todos nós aqui nessa terra, nós somos a palavra de Yahweh. E quando nós identificamos com isso, você identificou com a palavra de Yahweh. E o que a irmãzinha falou é uma coisa muito concreta, porque se vocês não tivessem segurado na mão dele, nós aqui não estaríamos. Exato. Foi vocês que Sim. segurou. O corpo... Ele enfrentou muita coisa. Gratidão, né? Então vamos lá, né, irmãos? Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Gratidão, né, irmã? Apocalipse 7, 1. Que fala assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Quem são esses 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra, irmã Adriana? Emanuel, exatamente isso, né? Lembrando que querubim, os 4 anjos, na verdade, está se referindo que o querubim, Emanuel, que é a representação de 4 faces de querubim. Vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Só para uma dúvida aqui, essa questão que ele perguntou. Esses 4 ventos, os 4 ventos é Gabriel. E o anjo que segura os 4 ventos? O anjo que segura os 4 ventos, Gabriel. O Gabriel que segura os 4 ventos para que não fizesse... Aqui, vamos lá, de novo. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre algumas aves. Vi também outro anjo que subia do Oriente. Qual é esse outro anjo que subia, irmão Marci? Micael. Isso mesmo. Vi também outro anjo que subia do Oriente com selo de ao vivo. Ele está subindo com selo. Não quer dizer quer dizer que o primeiro é Gabriel e não o Emanuel. Não, aqui, no caso aqui, é Gabriel, viu? Nos corrigindo. É porque assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos, Emanuel. Manuel. É postado nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Os 4 ventos é Gabriel. É porque é no momento que Emanuel retia Gabriel. Você lembra que por um tempo Gabriel ficou retido com os querubins? Sim. Então, quando fala os 4 anjos é Emanuel. Quando fala os 4 ventos é Gabriel. É isso. Mais abaixo é Micael. Exatamente isso. Mas o que eu não entendi foi que ele estava segurando para que esse vento não fizesse mal até a Não soprasse sobre as árvores. Que Emanuel, no Não caso. É fazer mal. No caso, Emanuel, não fazer esse mal. Entendeu? Por isso que eu acho que o primeiro era Gabriel e os... Não, mas seu pai falou que não era não. Não, depois, gente, vamos explicar. Hoje o Emanuel não. Vamos explicar, vamos lá. Irmãos, vamos lá. 7. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre algumas árvores. Vi também outro anjo que subia do Oriente com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as aves, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Yahweh. Você viu como ficou ali? Sim. Ó, o Gabriel, ele ia soprar sobre as árvores, sobre a terra. Ele estava sendo retido. Aí mais abaixo fala assim, ó. Os 4 anjos, aí quando fala anjo é Emanuel. Aí abaixo fala, os anjos que haviam sido encarregados de fazer mal. É porque querendo não dar a entender que os 4 ventos iam soprar para fazer mal. Mas não, ele ia só soprar. É diferente de fazer o mal. Ó, fala aqui, ó, vi disso depois 4 anjos. Quando fala anjos, a gente sabe que é Emanuel. Postado nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre a árvore. Aí depois vi outro anjo, Micael, que subia do Oriente com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, ó, anjos é Emanuel, que
que haviam encarregados de fazer o mal ao mar, à terra. Você viu como que um soprar e fazer mal é diferente? Um é soprar e outro fazer o mal. É isso mesmo. A Madalena... Então, o primeiro é Emanuel. O primeiro, quando fala anjo Emanuel, quando fala aquele que retém, ali é Gabriel. 4 anjos é Emanuel. 4 ventos é Gabriel. Vamos dar continuidade, irmãos? Depois a gente vai voltar nesses pontos, viu? Então, quando a gente vê aqui, a gente vê que aqui que não vai danificar, quem é Emanuel. Antes que tenhamos selados os servos do nosso Ial. Então, quando a gente pega aqui, a gente vê aqui que tem 2 grupos dentro desses 144 mil. Sabemos que os 300, ele representa os 144 mil. Ele está dentro dos 144 mil, certo? Então, isso não é dificuldade para os irmãos. Então, quando fala que tenhamos selados, quando você entende tenhamos selados os servos do nosso Ial, quem que você entende que esses tenhamos aqui, irmã Flávia? Quando fala aqui, ó, no 7 aqui, ó, no 3, 7:3, não danifiqueis a terra, o mar e as aves, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Quem é esses tenhamos marcados? Não. Tá vendo? Porque é um grupo à parte. Porque quando fala tenhamos, esses sai fora desses 144 mil, que no caso, esses são aqueles que fazem a parte do que? Dos anciãos. Esses é os responsáveis de ministrar. Esses são aqueles separados para levar a mensagem, por isso que fala que não danifica a terra, a vegetação, até que tenhamos selados os 140. Você reparou que está fora dos 144 mil? Não, aí você vai entender. Você entendeu aí? De novo ao 7:3. Olha aqui, ó. Não danifiqueis, ó. Não danifiqueis a terra, o mar e as aves, até que tenhamos marcado a fronte do servo do nosso Ial. Aí vai falar do número, que é o número de 144 mil. Então, esses 144 mil que está sendo selados, eles estão sendo selados junto com esses 144 mil, estão sendo selados com esses que são os anciãos, mas também com os filhos, que fazem parte dos 300. Aí você vai entender lá atrás, nós vamos entender agora. Quando você pega esses já são os portadores da mensagem, que é os anciãos, que levam a mensagem, e o corpo também, eles são responsáveis de selar, mas a mensagem parte deles. De quem? De Micael e dos anciãos. Aí o corpo, ele é nutrido como também a palavra, e todos fazem o mesmo processo. Mas esses que tenhamos, eles são a parte dos 144 mil. Exato. Por isso que é uma coisa que é dúvida para muitos irmãos. Quando fala tenhamos selados os 144 mil, esses são a parte. Por isso que nós vamos em Hebreus, é o grupo que vem com Micael. Eles vêm com Micael. Isso. Vamos abrir em Hebreus. Isso é a parte dos 300 também, não é? A parte dos 300 também. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 1. Página 2085. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o Hebreus 1 da partir do 5. Hebreus 1 da partir do 5. Fala assim: de fato, a qual dos anjos disse ao: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito ao mundo, diz novamente: adorem todos os anjos de Ial. Adore todos os anjos de Ial. A respeito dos anjos, porém, ele declara, olha aqui, irmã Flávia, ao respeito dos anjos, porém, ele declara: torna-se vento os seus anjos, e em chama de fogo os seus ministros.
Dois grupos. Torna-se ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Então, ministros é aqueles que ministram. Os anjos são como ventos, é aqueles que são espalhados a mencionar toda a palavra terra. Que é o que a palavra hoje ela é falada hoje. Hoje nós temos o quê? Conforme Apocalipse 14:6 fala, né? Viu um anjo que voava, né? Falando, pregando a todas as nações, povos, tribos e línguas, voando e evangelizando todos. Através de quem? Dos ventos. Que é esses, eles são portadores da palavra, mas através de quem? Dos ministros, junto com Micael. Isso aí é uma coisa, por isso que a palavra vai se explicando. Por isso, quando a gente vê em Apocalipse 7, fala, não danifiqueis a terra, uma vegetação, antes, até que tenhamos quem? Um grupo à parte. Tenhamos, selados 144 mil. Céu do nosso Cial. E esses 144 mil, eles começaram a ser selados onde, irmão Marco? Começou na era de Esmina, exatamente isso. Ele foi começado na era de Esmina, aí de Esmina Pérgamo, e assim até chegar hoje em Filadélfia. Né? E a gente vai entender alguns pontos aqui. Então, amados irmãos, estou bem com sede hoje, então vocês não estranham não, eu tomo muita água. Mas o que tá bom, irmão? Gratidão, papai. Então, essa palavra, irmãos, quando a gente vê hoje, é muito maravilhosa, porque hoje a gente vai compreendendo a condição de cada um. Por isso que quando a gente pega lá, na época da igreja dos apóstolos, Paulo presente, ele já fazia um papel de ancião. Ele não fala que ele é ancião, mas ele já fazia um papel de ancião. Por quê? Porque ele já estava preparando a igreja. Ele preparava a igreja, entendeu, irmã Daniela? Ali, quais os auxílios, os conselhos que já deixava para Timóteo? Ele falava para Timóteo, aplica-te na leitura, na instrução e na correção. Ele já instruía Timóteo, a qual ele já estava preparando. É a condição hoje que aqueles que estão à frente preparando a igreja. Por isso que fala, né, ali em 1 Timóteo 3, que fala, né, que o ancião ele seja apto, né, ele seja, que domine bem a palavra. Então, por isso que a gente vê, e os servos, né, e de igual modo, mas porém, esses já seja irrepreensível, aí vai falar as qualificações, mas não fala especificamente, já no caso, a tua palavra, por quê? Porque isso aí já é uma função à parte. Por isso que a gente vai lá em Josué e Alcha, vamos lá. Tem uma palavra também que fala assim, seja poucos dos 300, né? Hã? Tem uma palavra também que fala assim, que sejam poucos os que ensinam. Exatamente isso, minha irmã. Vamos lá. Josué e Alcha. 316, por ali. Página 316, né, irmã Adriana? Não, por ali, né? Tá. Por ali, Não. Josué. Vamos lá. Já achei. Quer achar o versículo? Achei. Vamos ler Josué 1, né? Josué 1, 10. 314. Josué 1, 10. Página 314. Esperar os irmãos da live abrir. Você falando aí que o ancião, né, as qualificações do ancião, eles são as mesmas do servo, né? Certo. Que são eles têm que ser Irrepreensíveis. E lembrando que o selo de ao vivo, quando está marcando, o selo é a plenitude do Espírito. Exatamente. Então tem que estar pleno. Tem que estar pleno o Espírito. A qualificação do Exatamente isso. É isso mesmo, Adriana. Vamos lá. Josué 1:10, que é Ialcha 1:10. O nome de Josué é A Micael e os anciãos. Correto? Exatamente. Sim. E o selo de ao vivo é a imersão, não é, irmão? O selo é o selo é o Espírito. Essa autorização seria passada para o corpo, para os
servos também fazer? Sim, todo o corpo precisa da sua inteireza, né? Pode repetir, por favor, irmão? Vamos lá. Todo o corpo, ele na sua inteireza, ele é o quê, né? Ele tem que se apresentar espírito, alma e corpo. Vamos lá. O corpo na sua inteireza, espírito, alma e corpo, se apresentar diante de algo. Então, o corpo todo, irmã Lira, ele trabalha. Mas, como fala, não danifique a terra, o mar, a vegetação, até que tenhamos selados 144 mil. Vamos lá. Os ministros, aqueles que tenhamos selados, esse é um grupo à parte. Mas não quer dizer que os restantes, no caso, eles não fazem o papel também no caso de ministrar e também de selar. Por quê? Por isso que nós lemos o quê? Nós lemos Hebreus ali, capítulo 1. Você viu que a gente leu Hebreus 1, o que está falando, né? Faz dos seus ventos ministros. Não, faz os seus ventos... faz os seus ministros, dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então, mostrando, você reparou que a inteireza do corpo... Labaredas de fogo. Exato. Então, todos eles trabalham. Aqui, que o ponto que... Sim, é só essa, Hebreus... Sim. Entendeu, né? Irmãos, eu dei o áudio que deu uma parada. Entendi, meu irmão. Gratidão, irmã Leira. A gente vai dar uma voltadinha depois, se a gente necessário, porque o áudio parou e ele só grava 30 minutos. Aí eu vou estar de olho aqui, porque depois a gente vai ter que juntar os áudios, tá bom? Depois o irmão Shaul vai ver isso pra gente, pra estar juntando os áudios também. Tá bom? Então vamos voltar aqui, irmãos. Então quando a gente vê aqui em Efésios capítulo 4, né? Versículo 12, que fala para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo. Para a edificação do aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo de Alcha. Mostrando, né? O corpo de Alcha que é a igreja. A igreja, ela é o quê? Ela é o fundamento. A igreja, ela é o quê? Ela que está trazendo para essa terra hoje, conforme a gente já leu ali em 1 Timóteo 3, ela que está sustentando essa verdade nessa terra. Então, por isso que é todo esse corpo nessa inteireza, quando a gente pega, irmãos, a gente vê porque essa obra, ela começa em Esmina. Por isso que Paulo já estava falando, ninguém, né, pode, o quê? Trazer um outro alicerce, a qual nós já estamos o quê? Alicerçado, fundamentado, já está alicerçado, mostrando. Eles já estavam trazendo, no caso, o que? Essa base e Alcha. E nós damos essa continuidade, por isso não tem como derrubar essas colunas que são essa verdade, que é a coluna da verdade nessa terra. Por isso que hoje a gente alimenta essa verdade nessa terra, e agora nós vamos sair daqui, a gente volta e a gente agora vai alimentar a verdade também, onde que lá hoje não há verdade. Porque aqueles que estão lá, eles o quê? Usurparam, eles hoje o quê? É os que mentem, e aquele que faz um papel de sumo sacerdote engana todo o povo nessa terra. Ô, irmão Anderson, nós fazemos parte do corpo do nascido. Fazemos parte do corpo. O corpo dele é perfeito. Certo. Então todos nós temos que ser perfeitos. Exato, na sua inteireza, A por gente isso. tem que analisar aquilo que a gente está fazendo, Sim. né? Para não ferir o corpo. Né? Por isso que fala aperfeiçoar os santos, né? Porque a gente tem que ser irrepreensível, de uma forma ou de outra, tem que lutar por isso. Exato. Né? A gente tem que lutar. Por isso que é aperfeiçoar os santos exatamente nisso, irmãos. A gente hoje entender que esse corpo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser completo. Espírito, alma e corpo. Todo alicerçado em Alcha. Todo. Então, por isso que nós temos que estar nessa inteireza desse corpo. E aí, voltando ao que a gente está falando sobre Apocalipse, capítulo 7, então aí a gente vê dois grupos, né? A gente vê ali que tenhamos selados os servos. Então, a gente vê um grupo de aqueles que são os ministros, e a gente vê aqueles que estão sendo selados. Aí o que a irmã Líria falou, irmão Anderson, mas e os selados? Eles também selam? Sim, eles selam.
Porque da partir que o Espírito é o Espírito compartilhado, toda a igreja ela profetiza. Toda a igreja ela fala, porque é o corpo de Alcha. Toda a igreja ela fala. Mas tem aqueles a qual que há, por isso que fala, né? Se Shaul pode já estar falando, uns com os dons de pastores e mestres, doutores e mestres, outros com... Porque cada um na sua interesse, cada um tem sua função. Porque é a função do corpo. O corpo tem vários membros, cada um com a sua função, mas na verdade estão ligados ao mesmo corpo. Né? Por isso que tem vários irmãos no nosso meio que veio através de outros irmãos. Por isso que tem irmãos no nosso meio que veio através de outros irmãos. Por quê? Porque a palavra, que quando eles lançam, eles falam a palavra, o outro irmão do outro lado que ele recebe porque esse irmão que está falando, fala também por Yahweh. Porque a palavra que sai dele é do Espírito de Yahweh. Então é assim. Eu estava ouvindo aqui. Gratidão, irmão. É isso aí, irmão Alberto. Hã? O Parabéns falou aqui sobre esse fogo que ele falou. Que os ministros, que é os irmãos, trazem o fogo. E a gente que é o vento espalha o fogo. É, verdade. Chegou na hora certa. Irmão. Gratidão, papai. Sim, irmão. É só que eu não consegui entender bem essa parte aqui de Hebreus. Essa é a parte de tornar ventos os seus anjos. Os anjos é o 144 mil. 144 mil. E a chama de fogo, que é os seus ministros. Os ministros. Os ministros é quem? Os ministros não. Os ministros é o que eu falei, que vocês são os anciãos. 24, né? Os que ministram. Os ministros já são os ministros, são os que ministram a palavra. São os anciãos. Eles são fora desses, que no caso que são selados, os 144 mil. Então, na Apocalipse também é ancião, mas não É ancião, os anciãos. Viu? Vamos lá. Bom anotar esses pontos, viu, Mandane? É importantíssimo isso. Agora eu quero que os irmãos vão, né? Vão. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. 1794. Ó, irmã Adriana tá ágil. Lucas capítulo 4. Um pouquinho por causa da nota demais, nossa. Você imagina, irmão. Tem um pouquinho que lá estava desabando, aí ficou só na rua. Lucas capítulo 4. Vamos começar Lucas 4,14. Nossa, essa passagem ela é muito bonita, irmãos. Ela é muito bonita. Hoje vocês vão ter esse entendimento mais esclarecido, né? Os irmãos já têm, né? Por isso que a gente está voltando. Por isso que é o quê? A gente está ajustando os pontos que antes a gente hoje entende que era o Espírito. Antes a gente achava que era Papai Alcha, a gente entende hoje é o Espírito. Por isso que nessa passagem aqui, ó, é o momento da palavra onde que Papai, ali ele vai, né? Ali ia ter o templo ali para fazer o quê? Para abrir a passagem de Isaías, a qual ele fala o quê? A qual ele vai falar que aquela palavra se cumpriu. Aí nós vamos ler um pouquinho, vamos entender isso. Fala assim, ó. Lucas 4,14. Fala assim. E Alcha voltou então para a Galileia, com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a região, circunvizinhança. Ensinava nas suas sinagogas ali e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Mestre, no caso o Espírito de Yahweh, tá vendo? O Espírito do Mestre, o Espírito de Yahweh, está sobre mim. Aqui você tá vendo aqui que Papai Alcha ali, ele já tá falando que o Espírito está sobre ele. Tá vendo? A alma ali, irmão Márcio, o Espírito ali já nele. Também ele já tá falando. O Espírito do Mestre, o Espírito de Yahweh, está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres,
para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de libertação do mestre, ou no caso da graça do mestre. Aí, irmãos, quando você pega aqui no 18, que fala aqui, ó, o Espírito do Mestre, o Espírito de Yahweh está sobre mim. No caso, o Espírito e a alma trabalhando juntos. Ali, Yahshua falando, ele está sobre mim. Porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Ele não está falando dele, aí vocês vão entender. Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos. Porque isso é uma profecia de Shaial. Vocês têm que entender que é uma profecia. Shaial está falando de uma profecia. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos. Agora, vocês deixam aqui, vamos abrir agora lá em Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 6, 1975. Agora isso, Romanos 6, 20. Romanos 6, 20. 1976. Romanos 6, 20. Romanos 6, 20. Página 1976. Vocês veem, ó. Aí fala assim, ó. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Por isso que Lucas 4, 18 fala, o Espírito de Yahweh está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos. Aí nós vimos aqui, ó, Romanos 6, versículo 20. Quanto ereis escravos, quando ereis escravos, vocês eram escravos, nós éramos escravos, ele falando, Paulo. Quando eram escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que o fruto colhestes então daquelas coisas que agora vos envergonhais, então mostrando, que fruto colhestes então daquelas coisas que envergonhais, mostrando tudo aquilo que você, uma hora você esteve lá. Pois seu desfecho é a morte. Estava todos o quê? Presos, todos escravizados. Mas, o 22, mas agora libertos do pecado e postos a serviços de Yahweh, tedes vossos frutos para a santificação, tá vendo? O corpo apresentar santificação espiritual no corpo. A santificação. E com desfecho, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E a graça de Yahweh é a vida eterna. Em Yahshua Mashiach. Então, Paulo já estava falando aqui, depois que Papai Yahshua já tinha sido morto. Paulo já está falando aqui depois que Papai Yahshua tinha sido morto. Eram escravos do pecado, estavam prisioneiros. Até que eles tiveram que aceitação, a qual foram libertos. Por isso que fala aqui, agora, no 22, mas agora, libertos do pecado e postos a serviços de Yahweh.
Presos, agora libertos. Presos, agora libertos. Presos, agora libertos. Presos, agora libertos. Aí nós lemos em Lucas, nós vimos o quê? Que quando Papai Alcho, ele fez a leitura ali de Shaial, de Isaías, ele fala que ele veio proclamar a libertação. Onde está Isaías? O mesmo nome, Isaías 61. Isaías 61. É 61 mesmo, né? 61. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que assim quando, por isso que no final aqui nós vamos ver aqui no 22, no 23 fala, porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Yahweh é a vida eterna em Yahshua. Vocês veem que aqui, Papai Yahshua tinha saído de cena, o espírito é adentro ao corpo, e aí da partir dali para frente quem começa a obra. Agora é o espírito. Então, da partir como é que a gente falou no início, por isso que eu voltei para os irmãos e tivemos que falar sobre o começo da obra lá na igreja em Esmina, que é maravilhoso, e é por causa disso. Porque ali, onde que quando a profecia foi ali anunciada, Papai Alcho estava anunciando, e ele estava falando, o Espírito de Alcho está sobre mim, já estava falando que aquele Espírito, a obra que o Espírito ia dar continuidade, ia fazer, conforme a profecia de Ishaial. E aí, o que acontece? Aí fala, vamos ler lá, Lucas 4, 18. Olha o que fala, irmã Edna. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. O Espírito de Yahweh está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Então, peraí, então ele está falando também, proclamar a libertação dos presos e os cegos a recuperação das vistas. Tapa, tem mais outro grupo aqui. Você está falando de quem? Está falando aqui também de nós e de Laodiceia. Nós que somos Laodiceia, nossa Sé, né? Laodiceia. Aí a gente vai ver isso. Aí, mas vamos abrir primeiramente em Apocalipse. Deixa aí, vamos abrir Apocalipse, a carta à igreja de Esmina, né? Vamos lá. Apocalipse. 2145. Apocalipse, capítulo 2. 2, 8. Vamos falar da era de Esmina. 2144. Que fala para a igreja de Esmina, irmã Edna. Ao anjo da igreja em Esmina escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e mais voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indulgência. O que é o significado da palavra indulgência, irmã Betânia? Indigência. Hã? Indigência. Indigência. O que significa a palavra indigência? Indigência é extrema pobreza? Extrema pobreza. Irmã Betânia está afiada. Extrema pobreza. Quando você fala indigência, é extrema pobreza. Aí quando a gente pega lá em Isaías 4, a gente vai falar que o quê? Que ele veio trazer o quê? A libertação dos pobres. Por isso que fala aqui, ó. Por isso que a gente está voltando. Porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. Aí você entende o ministério que foi começado na era da igreja de Esmina. Eles eram num estado de extrema pobreza, como diz a irmã Betânia. Eles eram muito pobres. Mas o que alimentava a força deles era o Espírito. Quem estava neles ali, irmã Edna, Caetano? Quem estava sobre eles ali na era de Esmina? Ali na descida de Pentecostes e na obra de Esmina. Quem estava sobre eles para essa obra? O Espírito. Quem é o Espírito de Yahweh? E quem mais? Não. Porque foi descido, teve a descida de Pentecostes, do Espírito.
não ter descido o Espírito? E o Espírito não manifestou, não entrou sobre eles, eles começaram a profetizar, eles começaram a falar, eles começaram a ter tamanha autoridade, eles começaram a se encorajar. Então, foi só Micael? Naquele dia não desceu os filhos de Alcha? Os filhos de Alcha, certíssimo, os filhos de Alcha, entendeu? Os filhos de Alcha. Então, a obra, irmã Edna, dos filhos de Alcha, desde quando nós deixamos nossa pátria e nós viemos aqui fazer também a obra junto com Micael, porque o Espírito, então quando a gente veio, a gente adentrou aqueles corpos e a gente ali começou a fazer a obra de algo. Ali, na terra, com eles, ali, por isso que o que foi evangelizar os pobres, eles estavam sendo evangelizados. E da partir que eles estavam sendo evangelizados, estava tendo uma aceitação da palavra pelo Espírito. Porque é o Espírito que convence. Então eles estavam tendo esse convencimento da palavra evangelizada. Exato. E aí é algo que é muito. E algo que é muito tremendo, que igual o papai falou que ontem, que a gente volta hoje assim, a gente lembra, né? Porque depois a gente não voltou mais, irmãos. Você viu que a língua era repartida até hoje, e o vento grande que soprava, quer dizer, o vento... Sim, E aí depois, irmãos, aí a gente vê que a gente depois não voltou mais. Porque depois que a gente ficou aquelas tendas que já não se tem o quê? Nós encontramos o nosso corpo hoje que a gente está nele. Desde Esmina e Pérgamo, a qual eles foram evangelizados e ao Espírito falava e eles eram convencidos e eles estavam sendo alimentados e estavam sendo alimentados. Amado irmãozinho. Sim, meu Edgar. Deixa eu fazer uma pergunta, meu amado. Talvez você não consiga responder, mas veio na minha cabeça aqui agora. Posso fazer? Pode sim, ué. É o seguinte, o irmão e o papai falou, né, que nós descemos em Pentecostes, né? Certo. Antes disso, o Espírito vinha e subia, né? Então, nessa época também, nós fazíamos a mesma coisa que o Espírito de papai, porque nós víamos também, fazia as nossas obras e voltávamos para casa, meu amado irmão. Será que nós também fazíamos esse trabalho? Porque nós que éramos e somos, né, o exército de Ial, né? Sim, com certeza. Entendeu a minha pergunta, meu amado irmão? Entendi perfeitamente, sim, Edgar, com certeza. Se a obra de Ial, na velha aliança, né, no caso ali na lei, a gente vê que ela era traga através das duas faces, né? Face direita e face esquerda, né? Por isso que a gente vê ali a representação ali na coluna e na nuvem, né? E mais os anjos, no caso nós, se manifestaremos também, porque conforme Micael, ele tem o seu exército, nós, todos os momentos, igual por exemplo, teve quando Gabriel foi preso. A gente pega a situação de Gabriel. Ninguém vê ao meu socorro a não ser quem? Micael. Então, a obra de Micael, desde tempos antigos, que ele já tinha estava sendo experimentado, o exército esteve junto. Não é à toa que foi por esta fidelidade desse exército, não só a Ial, mas também por aquele que eles andavam juntos, que era Micael, eles desceram agora. Então, pode ter certeza que papai vai falar a mesma coisa. Então, por isso que hoje o exército desceu junto. Foi por uma prova de fidelidade. Aí mais o link você entende por quê? As pedras arrancadas do peito do sumo sacerdote. Que elas foram arrancadas e agora estão sendo ajuntadas. Entendeu? Elas estão sendo juntadas essas pedras. Porque elas foram espalhadas, mas são pedras que outrora lá em cima. Sim, meu amado irmãozinho, né? Gratidão, entendi. Gratidão, meu amado irmão. Eliseu ali, quando abriu os olhos do moço, aí viu cavaleiros, carros de fogo e cavaleiros, quer dizer, ali eram soldados. Sim, verdade. Quando Yalcha nasceu, o Espírito veio, e aí quem começou ali a adoração a ele? Os anjos. Sim, porque ele falou lá atrás, antes da nova aliança, porque ele já é nova.
Entendeu? Mas uma pergunta muito coerente e edificante para o corpo, sim. Viu, irmão Edgar? Mas papai vai sempre estar trazendo os alinhamentos, os pontos que sempre tem que ser trago. E no final, né, a gente entende que é assim que o corpo vai crescendo, né? É as perguntas e a gente, nas dúvidas, a gente sendo tirados. Então, amados irmãos, quando a gente vê aqui, ó, para a igreja de Esmina, voltando aqui, Apocalipse 2, versículo 8, que fala, ao anjo da igreja de Esmina escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação e tua indigência, mostrando, né, a tua pobreza ao extremo. Então, quando a gente pega lá a profecia de Shaial, conforme papai ele leu ali em Lucas 4, a gente vê que foi o que foi evangelizado os pobres da terra. Quem são esses pobres? A igreja de Esmina. A igreja de Esmina, então mostrando, foi onde que essa obra foi começada. Por isso que nós lemos em Efésios 4, quando eles ali, quando o Espírito desceu com ele o cativeiro, subiu com ele o cativeiro, e depois a fim de planificar o quê? A obra de Al, para que planificasse a obra de Al, ali a gente vê agora o quê? A edificação ali dos santos. A planificação dos santos, começando a igreja de Esmina. Por isso que foi o evangelizar da igreja. Aí começou lá, aí vem chegar até nós. Mas o interessante que eu ia comentar, que eu pulei, é sobre depois nós não voltarmos mais. Porque aí nós fizemos a obra em Esmina, em Pego, depois aí como fosse o quê? Tendas. Aí nós não habitamos mais o quê? Nós ficamos como tendas, né? Exato. A gente ir para outros corpos, entendeu? Até chegar no nosso tempo. Naquela condição, né, que fala assim, ó, mas vai subir primeiro, né? Certo. Aí a gente não vai entrar em espírito nesses que vão ficar, tipo, levando eles pro matadouro, igual a gente levou pro Linhas. Não entendi, não fala de novo. Parece que eu ouvi você comentando que a gente, quando a gente voltar para lá, a gente não vai descer mais em espírito para, tipo assim, levar esse povo que vão ficar os desatentos, sardes, veste suja, e o pouco de Laodiceia, né, que os corajosos, levar eles para o matadouro, tipo assim, encorajar eles em espírito neles. Vamos estar intercedendo por eles, né? Só intercedendo, não vai descer. Colunas sustentadas, isso. Esses 300 não. Eles são colunas, os 300 eles são colunas para sempre, irmão. Para sempre. Agora os 144 mil dos que fazem parte dos 144 mil daqueles, eles vão ter acesso. Porque nós vamos trabalhar com eles, né? Isso, trabalhar com eles e eles vêm, fazem a obra. Não mais. Então os 300 não descem mais? Coluna para sempre, irmão. Nós agora fizemos a obra lá em cima. Agora a obra aqui embaixo. Onde que nós veremos? Agora sim. Aí nós iremos. É isso que eu ia falar agora. Quando nós retornaremos aqui. Aí nós já vamos ver. Não, com o corpo, né, irmão? Corpo. Então, irmãos, vamos sair do ponto do texto do estudo aqui, não, para os irmãos não perder a linha de conexão que estão estudando lá, que estão pegando o estudo lá fora. Então, quando a gente vê aqui a estado de indigência, então mostrando a condição de pobreza de Esmina, a qual eles foram evangelizados. Aí nós vamos ler agora a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Entendi. Aí vamos continuar, né? Aí vamos, Apocalipse capítulo 3, vamos para a igreja de Laodiceia, né? Que fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala, assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de algo. Conheço a tua conduta, não és frio
e nem quente. Fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem frio e nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabeis, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tá vendo? Pobre, cego e nu. Aí a gente vamos de novo em Lucas 4:18, que fala: o Espírito do diabo está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Aí vemos os pobres, o estado de indigência. Quem? Os de Esmirna. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação das vistas. Aí nós entendemos agora quem são os cegos. Esses cegos, à vista, mostrando, né? Eles estão cegos. Por isso que a palavra aí fala, tem colírio nos teus olhos para que tu possa enxergar. Por isso que a nossa palavra de hoje, eles não enxergam, mas está sendo ministrada a eles. Está sendo ministrada a eles. Entendeu, irmã Edna? Por isso que quando a gente pega agora para proclamar a libertação, a proclamação da libertação agora é para quem? Quando a gente fala, irmã Edna Caetano, quando fala assim, para que proclame o ano aceitável, a proclamação da libertação. Por isso que fala aqui, ó. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação das vistas. Aos cegos nós já vimos que é no caso Laodiceia. E a libertação a quem? Hã? Os presos. Aos presos. Sim. Aqueles que estão nos seios de Abraão. Os seios de Abraão. Certíssimo. Aqueles que morreram com esperança. Né? Morreram na esperança, com certeza. Aqueles que estavam presos, né? Esse, no caso, eles não estão mais presos, que foram tirados de lá e foram colocados no altar do sacrifício, né? A prisão é a morte. A prisão é a morte. A qual estava prendendo eles, né, amados irmãos? Então, sob o altar do sacrifício, né? Até que eles sejam colocados no altar do incenso, que eles vão entrar o ato interno. Estão clamando até quando, Mestre Santo, tardará fazer justiça. Que justiça é essa, irmã Edna? Quando fala assim, até quando o Mestre Santo e verdadeiro tardará fazer justiça, Apocalipse 6, que justiça será feita? Não, vingar a morte é no final. Vingar o sangue, né? A essa vingança de sangue, né? E vingando o nosso sangue. A justiça é qual? Qual que é a justiça, irmã Edna, de Londrina? É o corpo, né? Dando o corpo, as vestes, né? Recebendo o corpo. Essa é a condição de fazer... O versículo da Bíblia está escrito, tira a primeira casca do teu olho. Seu olho tá ligado, irmão Edgar? Gratidão, viu, meu irmão? Perdão, meu amado irmão, já vou dizer. Gratidão, obrigado. Entendeu, irmã Edna? Então, irmãos, quando a gente vê esses pontos, para os irmãos entenderem, né? A obra de Al... Esses guardanapos... Obrigado, eu nem vi, tá vendo? Então, quando a gente vê a obra de Al, é uma obra que ela é tão perfeita, é tão maravilhosa, que quando a gente pega e a gente vê... a gente lê o Apocalipse 7 e a gente vê a condição de Ial, ele está preparando aqueles que cada um já tem a sua função nesse exército, como cada um já está fazendo a sua obra, e a qual desde os tempos antigos da igreja de Esmirna a gente vê nós, o Espírito ali, descendo sobre eles e evangelizando a quem? Evangelizando os pobres, trazendo quem? A libertação dos presos, no caso de os da condição que estavam no seio de Abraão, e trazendo também quem? Aos cegos a voltar a enxergar, que é os da condição de Laodiceia. Então você vê o tamanho dessa obra, irmãos. O tamanho dessa obra, entendeu, irmã Edna? Ainda não completou. Não, a obra ainda não completou.
Aguarda mais um tempo, né? Guarda mais um tempo. Porque o vingar do sangue e tudo é lá no Apocalipse 19. Aí a gente vai fazer vingança, do caso, né? Do sangue deles, porque eles foram mortos. Por quê? Eles foram mortos porque foram a ordem que foi dada para Emanuel, né? No caso, ele é o que? Ele é o anjo da morte. A ordem que foi dada a ele para fazer, ele fez além. Foi dado a ele uma ordem, ele fez. E o que ele fez? Ele já veio matando desde a época dos de Esmina. Você sabia disso? Ele foi e matou desde os de Esmina, irmão. E por isso que fala que... Não. Você vê, né? E ele foi colocado em uma prisão, sabe como? Porque quando nós viemos a essa terra, entramos num corpo, quer dizer, isso aqui é uma prisão, o corpo não sai dela. Certo. Assim ele para poder não fazer o que ele fazia quando era espírito, ele caiu no corpo. E por isso... Ele está no corpo hoje aprisionado, está ali porque ele não pode fazer nada. E por isso que vocês veem que eles querem imitar a obra de Al, da mesma forma que nós descemos em Pentecostes, nós ali adentramos os corpos para evangelizar e trazer o quê? Uma obra de salvação. Aí a gente vê o contraponto que quando Lúcifer ele descer com aquela corda, eles vão que adentrar também, certo? Em corpos. E quando ele adentrar em corpos, eles vão fazer a mesma coisa, mas ao contrário. Porque nós não adentramos para proclamar o evangelho da salvação ali, evangelizando aqueles que estavam presos, aqueles que estavam ali no estado de pobreza. Agora esses não. Esses agora vão adentrar, esses espíritos vão adentrar nesses corpos e eles agora vão que matar. Eles vão destruir. Então por isso que a gente vê eles querendo fazer uma obra, mas uma obra diferente daquilo que Al mandou fazer. Por isso que foi dada uma ordem. A Emanuel ele fez completamente outra. Mandou foi fazer uma coisa e ele fez outra. Ele veio matando. Por isso que vai ser vingado o sangue, no caso os de Esmina, aqueles que foram mortos e aqueles também para frente, que vão ser feitos justiça. Exatamente isso. E a gente vai entender outro ponto também, irmãos, porque é muito ponto, viu? Que eu vou falar que você uns estudos assim que a gente vai fazendo, né? Tem alguns pontos. Mas os irmãos ficaram esclarecidos sobre o ponto agora dos ministros e dos 144 mil, entendeu? Você vê que são todos do mesmo corpo. Você pode falar, irmão? Termina só de ler essa mensagem de Isaías aí. Ishaiah, né? Ishaiah. Vamos lá, de Isaías aqui. É, a continuidade. De Lucas, mais o de Lucas? De Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4, 18. Vou continuar lendo aqui, viu, irmãos? Vamos lá. 4, 18. O Espírito de Al está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça ao Mestre. Aí, você viu? Para restituir a liberdade aos oprimidos? Que para restituir a liberdade. Sim. Ah, verdade, o ponto importante aqui, ó. Deixa eu marcar esse ponto aqui, ó. Verdade, irmã Léa lembrou bacana aqui, irmãos. Vocês da live, vocês podem, quando vocês lembrarem dos pontos, vocês podem falar. Realmente, porque aqui no finalzinho aqui, né, do 18, fala, né, para restituir a liberdade aos oprimidos. Mas aí nós lembramos da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim, ficou lá em cima. Eles estão sendo oprimidos agora lá, né? Sim. Eles estão sendo oprimidos. E a condição deles estar sendo oprimido lá, ele vai estar sendo restituído para eles. Por quê? Porque aquilo que era dos pais também vão ser deles. Porque quando o pai deles, isso é até maravilhoso para você ver, né? Porque assim como nós herdamos a herança de Micael, os de Benjamim, eles também tinham a herança dos pais deles. Porque todos tinham herança. E o que acontece? Quando o pai deles foram aprisionados, certo que
a gente lê aquela passagem quando a luta dos 5 reis contra os 4 contra 5, né? E a gente lembra de quem? Lembra dos 4 reis que venceram, que é a representação de quem? Macha, Raial, Daniel e Ezequiel. Mas depois eles tomaram os despojos, né? Que a gente já fez esse estudo muito maravilhoso que papai trouxe. E a gente entende o que ali? Que esses despojos foram tomados, inclusive o que? As propriedades deles lá em cima. E quando a gente pega aqui, que é bem lembrado, irmã Marinalva lembrou, não, que a gente acaba adentrando nos pontos que faz a gente acordar para os pontos. Por isso que fala assim, ó, para restituir a liberdade aos oprimidos. E quando a gente lembra dos oprimidos, né? A liberdade dos oprimidos, que eles estão lá sendo aprisionados, né? Oprimidos ali por Lúcifer lá em cima, e aí pelo diabo, e a gente vê que vai ser o quê? Não só dar a liberdade e restituir, né? E restituir do quê? Daquilo também que era deles, como herança por o pai deles também ter sido aprisionados. Porque todo filho recebe a herança do pai. Assim como Micael recebe a herança do pai, nós vamos receber nossa herança de Micael, que também se tornará Yalcha, e assim também eles receberão a herança também que são deles. Porque outrora os pais deles foram aprisionados e a herança deles ficaram na mão de outros. E é muito maravilhoso a gente entender esse ponto, né? Agora tem esse pedaço aqui também, irmão, ó. E para proclamar um ano de graça ao mestre, que é o milênio. O milênio. É o milênio, onde que até ela vai precisar, né, de um ano para o quê? Para aceitação, por isso que ele fala, me dê mais um ano, que a passagem está em Lucas, né? Da figueira, exatamente, que é Isial. Irmãos, vamos trazer agora outro ponto agora sobre a água, né? A gente está aqui, a gente precisa um tempinho aqui, eu acho que vai dar tempo. Vamos falar aqui sobre a água. A água de quê? Vinde a água. Vamos abrir em Ishaial 55, né? Não, mas antes disso, vamos abrir em Ishaial 8. Isaías 8. Isaías 1266. Isaías 8. Isaías 8, Ishaial 8, 5. 1266. Porque a gente sabe que há duas águas. Quem são essas duas águas? A gente que sabe que há uma água, que ela é uma água que vem mansamente, tem uma outra água que é uma água bravia. E essa água bravia, né, que é uma água de inundação. E essa água de inundação, igual eu trouxe para os irmãos, comentei um pouco na live para os irmãos, a gente sabe que o quê? Obrigado, irmão. A gente sabe que quando a gente pega lá atrás, quando Ial prometeu que não ia destruir mais a terra com água, né? Por quê? Porque ali foi feita uma aliança com a terra. Não ser destruído mais a terra com o quê? Com água. E quando a gente vê a terra não ser ali mais destruída com água, foi colocado sobre o quê? Sobre ali um arco, né? O arco representa o quê? O arco representa a aliança. A aliança com quem? Com os povos. O arco ali representa a aliança com os povos. Tem um áudio ligado, irmãos. Gratidão. Irmão Túlio, o seu áudio está ligado. Gratidão. Agora ficou bom. Então, irmãos, quando a gente lembra ali na velha aliança, né? A gente vê o quê? Foi feito o quê? Uma aliança que não seria destruído mais a terra com água. Por quê? Porque aí a gente vê que a terra, irmãos, naquele momento ali, a gente vê que os homens, eles eram o quê? Eles eram maus e desobedientes a Yahweh. Por isso que foi necessário ali que a terra passasse por um momento de inundação. E quando a gente vê isso, irmã Flávia, Yahweh colocou um arco, falando assim, ó, farei com vocês uma aliança, que eu não destruirei mais a terra com água. Mas aí, quando a gente pega em Zacarial 11, que é um texto que eu amo ele, eu gosto muito de Zacarial 11, Zacarial 11 fala o quê?
que foi feito o quê? Uma aliança com eles. Que momento foi feito? Da partir que a palavra de aceitação, eles aceitassem a palavra de quem? A qual aquele que estava trazendo a mensagem, Micael, eles tivessem a aceitação da palavra, eles não seriam o quê? Eles não seriam destruídos. Por isso que fala, apacenta minhas ovelhas, a qual os vendedores, os mercadores, o quê? Matam. Aí, ele quer apacentar as ovelhas. Mas as ovelhas querem ser apacentadas? Não. Querem ser apacentadas? Não. Zacarias 11, irmã Edna. Mas as ovelhas querem ser apacentadas de forma alguma. E por causa disso, ele fala, eu quebrarei o meu bastão. Desfarei a minha aliança. Aí vocês lembram do arco da aliança. Desfarei a minha aliança, a qual eu fiz com os povos. Aí você entende que foi colocado um arco para fazer uma aliança. Mas agora essa aliança está sendo quebrada por causa, volta de novo o povo à mesma rebeldia de lá de trás. O povo volta à mesma rebeldia de não querer ser apacentados. Porque lá, Noé ele era o quê? Deixa eu ver aqui que eu vou fazer uma pergunta. Irmão Moacir. Noé, o que ele era? Qual que é a representação dele para o povo lá? Ele era o quê? Ele que anunciava, né? Exato, ele era o apregoeiro da justiça. Pode ler lá. Ele era o apregoeiro da justiça. Ele pregava a justiça naquele tempo a qual o povo não queria ouvir. Aí nós lembramos de hoje. Quem é o apregoeiro da justiça? A qual o povo não quer ouvir. Vocês entenderam o link? Por isso que fala que será como nos dias de Noé. Aí a gente vê que está se voltando a repetir aquilo que aconteceu lá atrás. No tempo de Noé. E o povo, exato, ninguém dava atenção, a não ser a família. O papai pregando, ninguém dá atenção, né? Exato. E aí por isso que a gente vai entendendo que Zacarias 11, porque o povo, ele quis apacentar e eles não quiseram. Exato. Aí quando ele quebra o bastão, aí fez com eles a aliança, a aliança que eu fiz com o povo. Porque o povo, eles falou assim, nós já temos o nosso rei. Já temos o nosso rei, nós não precisamos. Então a qual foi quebrado a aliança com os povos. E a qual ele falou assim, aquele que tiver que morrer, que morra. Aquele que tiver que devorar, que devore mutuamente uns aos outros. Então foi o que aconteceu? Foi a mesma forma que lá o povo estava vivendo. Aí nós chegamos em Isaías, Ishaial 8, que fala, tornou Iau a falar e disse. Tá vendo? Tornou Iau a falar e disse, visto que este povo rejeitou, tá vendo? Rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razon e o filho de Romelias, o mestre trará contra eles as águas impetuosas e abundância do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio, e ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialda, com a sua passagem inundará tudo e chegará a teu pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Ó Emanuel. Então, quando a gente vê, pelas pessoas rejeitar
a água hoje que é dada, oferecida a ela, a água cristalina, aí está sendo enviada a eles a qual uma água bravia. Aí a gente lê agora Isaías 55, Ishaial 55. Vai ser. Houve inundação naquela Houve. época. Vai haver inundação? Ou vai haver Aí exato, aí não é sentido literal, entendeu? É aquele cenário que aconteceu da água de inundação, é um cenário que esta água está vindo agora numa forma de um personagem, que é esta água como pessoa, que ele é essa água bravia, entendeu, irmão Márcio? Então essa água agora que está vindo é uma água de inundação que vem destruindo. Por quê? Porque aqueles não que... irmãos. Porque eles não aceitaram a pregação de Noé vir a água. Por eles não aceitar hoje a pregação que está sendo traga, hoje está vindo também agora uma água agora também de inundação. Está vindo água pacífica nossa, eles não estão aceitando essa água. Exato. Por isso que fala, Isaías 55, né? Um que fala. 1342. Exatamente isso. Página 1342. Que fala assim, ó. Ishaial 55, 1. A todos que tedes sede, vinde a água. Tá vendo? Por que sede? Sede significa refrigerar. Por isso papai falou ontem, né? Refrigera minha alma. Aí nós lembramos de Papai Alcha, né? Quando ele estava no deserto, ali, ele teve sede? Não. Ele teve o quê? Fome. Por que ele não teve sede, irmã Edna Caetano? É a fonte da água da vida. Por quem era a água ali? Tá vendo? E estava sobre ele a água e estava refrigerando. Papai, então por isso que ele não teve sede. Então ele teve fome, mas sede ele não teve. Por isso que é o salmo. Qual que é o salmo, irmão? Não lembro. Que fala assim, refrigera. O irmão que lembrar depois posta. Salmo 23, né? Irmã Marlene lembrou aqui, né? É Salmo 23. Refrigera minha alma, né? Papai foi ali, a água no deserto, né? Certo. Porque o pão era ali, era o pai que tinha saído lá, era o Ial, né? O vizinho que estava ali, que era o Tom. Saiu, ficou só ele, que é a água, que de água não tinha falta, porque ele era a água, né? No deserto, ele queria o deserto. Agora nós também estamos no deserto e estamos aqui com a água. Nós estamos com a água, mas nós somos... Ao mesmo tempo com o pão. Exato, nós somos alimentados dos dois. Perfeito. Exato, somos alimentados com os dois. E também o tentador em volta ali, querendo tentar. Né? Verdade, irmão. Por isso que fala aqui, né? Ishaial aqui, né? 55, 1. A todos que tedes sede, tá vendo? A todos os que tedes sede, né? Então aqueles que querem ser refrigerados, tedes sede, vinde a água. Vós os que tedes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar vinho e leite, porque gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouve-me com toda a atenção, e comei o que é bom. Deleitai-vos com manjares revigorantes, escutai-me e vinde a mim. Ouve-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurada-vos a graças prometida a Davi. Com efeito, eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Então, você vê que ele foi colocado aos povos, como testemunha de irmãos. Foi colocado aqui, ao sagrado desde os tempos antigos lá de cima. Agora você vai ser colocado lá na terra, como testemunha das boas obras minhas. Por isso que ali ele está o quê? O Espírito, depois que Papai Alcha sobe, a alma sobe, ali o Espírito, ali já está testificando as boas obras ali. Por isso que Paulo, quando ele está falando ali em Romanos 6, que ele fala o quê? Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres em Alcha. Porque o Espírito que estava nele já estava testificando as obras de quê? De Alcha, através de Micael do Espírito.
Micael na condição de terrena, né, irmãos? Que consertar aqui para os irmãos não fazer confusão. Micael na condição terrena, espírito na condição, né, celestial. Para os irmãos entenderem. Sim, meu irmão. O 5 desse mesmo versículo diz assim: assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Nossa. Sim, uma nação que não te conhece acarrerá de ti. Ocorrerá. Acorrerá de ti. Sim. Quer dizer, vai a ele, né? Quer Sim. dizer, somos nós. Por causa de Iau, teu Iau, a busca pelo Santo de Israel. É o que está conosco, o nosso papai. Certo. Porque ele te cobriu de esplendor. O esplendor dele cobriu a todos nós e nós iremos subir na graça. Exatamente isso, irmão. Exatamente isso, irmão. Falou certinho, entendeu? Abuso do santo de Israel. Então, todos nós hoje estamos assim. Nós estamos alimentando, bebendo dessa água. Essa água a qual ela refrigera, né? A nossa alma. Essa água a qual ela mata, hoje ela tira nossa sede. Hoje das coisas deste mundo. Então, por isso, quando a gente vê hoje, voltando agora para a água bravia, que está em Daniel 12. Vamos lá em Daniel 12, irmãos. Como um cordeiro de um ano que tem que ser morto para purificação. Então o Pai ali nos purificou, através da sua morte, levou o nosso pecado, que era a nossa morte, para ele. Certo. Porque aí, através dele, nós fomos purificados para receber o que é no Filho, que agora está conosco. Volta de novo, recapitular a pergunta. Assim, quando o papai morre no madeiro, é como um cordeiro que tinha que morrer para purificar o lugar ali, purificar, né, o templo. Nós agora, sendo esse tempo que nós hoje para ser essa purificação, a morte do papai levou sobre ele o nosso pecado. Qual é o nosso pecado? A denominação que nós vivíamos ali, através de idolatria. Tudo certíssimo, é isso mesmo. O pecado nosso foi sobre ele. E aí recebemos agora, com essa purificação, o que? O Espírito. Porque o Espírito está no lugar que está purificado. Exato. É isso mesmo. Daniel, é isso mesmo, irmão Alberto. Vamos lá, Daniel 12, irmãos. 1578. Foi isso. Daniel 12. Daniel 12, 5. Daniel 12, 5. Que fala assim: estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, e outro lado também, à margem do rio. Abriu aí, irmã Edna? Isso. Daniel 12, 5. Vamos ler de novo. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio. Quem é esse que se encontrava contra a correnteza do rio, irmão Márcio? Que se encontrava contra a correnteza do rio? Quem é esse que se encontrava contra a correnteza do rio, irmã Marinal? O anjo das águas. O anjo das águas. Por que não Micael? Micael na condição... Isso, terrena. Vamos lá, ali era Yalcha Micael na condição. Yalcha Micael. Isso. No caso, ele está na condição daquele que jura. Celestial. Entendeu? Se ele está na condição, isso tem que explicar isso para os irmãos. Na condição de juramento, de jura, ele está na condição de Yalcha Micael. E é celestial, né, irmão? Celestial, exatamente. Por isso que fala. Dá 4 horas para o irmão Shaul e dá trabalho para os irmãos. Vamos lá. Aí, irmãos, então quando a gente vê a condição ali da contracorrenteza, aí a gente entende que a contracorrenteza do rio, igual a irmã Flávia respondeu certinho, né? Aí a gente vê a correnteza do rio, ali a gente vê Emanuel, está sendo retido. Por que ele está sendo retido, irmão Bento? A pergunta chegou para você, irmão Bento. Essa é fácil, irmão Bento. Por que está sendo retido, irmão Bento?
Isso. Irmã Flávia respondeu certinho, né? Ele está contra a correnteza do rio. Quem? Yahshua Micael, representação. Agora nosso tempo. Agora nós temos que pegar o tempo lá para o nosso tempo aqui. A correnteza do rio é Emanuel. Se tal anjo contra a correnteza do rio, aí nós linkamos com hoje 1 Tessalonicenses, nós vamos abrir lá, Tessalonicenses, que está retendo. Quem está retendo as águas hoje? Não, hoje. Lúcia está retendo as águas, irmão? Vamos lá. Deixa o irmão vai saber. Vai memorizar que o irmão é igual o papai fala, ele sabe. Vamos lá. Se lá em Daniel 12 nós estamos falando, né? Havia 2 anjos contra a correnteza, 2 anjos dos 2 lados do rio e um anjo contra a correnteza do rio. E eles estavam o quê? Retendo a água. Hoje nós entendemos, a irmã Flávia respondeu certinho, se a água que está vindo, ela está sendo retida, tem alguém que está retendo essa água. Quem é a água? Ela respondeu certinho, Emanuel, essa água. E tem alguém retendo essa água. Quem está retendo essa água? Hoje. Não. Terreno, olha a condição terrena hoje. Acabei de falar que nas condições. Quem está na condição hoje terrena, hoje, retendo Emanuel. Micael, não, certíssimo, Micael. Então, mostrando, Micael hoje, ele está na condição hoje, retendo as águas. Por isso que hoje a gente vai aqui, ó, Tessalonicenses. Vamos em Tessalonicenses, irmãos. Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses mesmo. 1 Tessalonicenses. É isso mesmo, 1 Tessalonicenses, é 2, né? Isso, 2 Tessalonicenses. 2067. 2 Tessalonicenses 2, vamos começar aqui no 4. Fala assim, ó. O adversário que se levanta contra tudo vamos lá, 2:4. O adversário que se levanta contra tudo, que se chama Ial, né? Tudo que é Dial, e levanta tudo que é Dial, e recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial, e querendo passar por Ial. Não lembrais de que vos dizia quando eu estava convosco? Agora também saibeis que ainda retém, para aparecer ao seu tempo. Tá vendo aqui, irmão Bento? Olha vocês. Agora também sabeis que o que ainda o retém. Quem retém? Micael. Para aparecer só no seu tempo. Pois, no caso aqui, o mistério mesmo, pois o mistério da impiedade já age, no caso, né? Ele está agindo como o quê? Ainda como um homem. O mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquilo que ainda retém. Quem? O que retém Micael, com, no caso, os 300. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro da sua boca. Então, mostrando, irmão, aqui está mostrando quem está retendo ele. Então, quando você vê agora, você pega essa condição, você vê quem está retendo essa água bravia, essa água que está vindo, é Micael. Então, essa água hoje, ela não pode ser ainda manifesta. Por quê? Porque ainda tem que se completar o tempo da obra de Filadélfia, que é de 1260 dias. Exatamente. Se completando a obra de Filadélfia, aí sim ele é manifesto. Então, exato. Mas aí a gente vê, irmãos, vou falar com vocês, viu? Estou bem cansado. Então, aí a gente vê o quanto que é importante hoje
Filadélfia nessa terra. Vocês veem o quanto que é importante Filadélfia nessa terra trazendo a mensagem. Você vê que é tão grande o que Filadélfia está fazendo que o filho, no caso, né, o filho de Satã, do diabo, ele não pode se manifestar até quando a igreja ser tirada. Exato, entendeu? Não pode. Aí ele vai receber, entendeu? Porque ainda não manifestou, ele está aí, agindo. A gente que forma como um homem, né? Até ele receber, né? Ele vai receber o Espírito, exato, está limitado, até ele receber o Espírito do Pai dele. Mas ele já está agindo aí, está trabalhando e tudo, né? Mas ele ainda não se manifestou, né? Porque ainda vai se manifestar no seu tempo. Então, irmãos, é uma coisa assim que a gente vai lembrando o quanto que a importância do tamanho do que foi colocado em nossas mãos, assim, em questão de para ser feito. Por quê? Porque a gente vê que essa terra, irmã Edna, Caetano, ela vai passar por um grande caos depois que Filadélfia sair daqui. Porque quando a gente lê Apocalipse 12, que fala assim, ó, o diabo, ele desceu com grande furor. Por quê? Porque ele sabe que vai restar pouco tempo. E quando ele adentrar no seu filho, ele vai fazer um estrago nisso aqui. Vai ser ordenado também por Ial, né, irmão? Né? Não, tudo é permissão de Ial, irmão. Nada é feito sem... Exato. Nada é feito sem a vontade de Ial. Entendeu? Não. Então, por isso que é importante. Nós, o corpo hoje, a gente está nos o quê? Edificando, crescendo, né? E buscando a santidade, conforme a gente lê ali em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala, né? Buscando a santidade, espírito, alma e corpo. A santidade. Então, irmãos, da live, é a palavra, né? Deixa eu ver quantos minutos a gente tem aqui. A vara, quando corrige o filho, é por amor, né? Quando ela vai, certo. É por amor, porque o pai está ali, a mãe. Quando é a vara da ira, Sim. É outro ponto que foi da água da vida, né? Antes de a gente encerrar, porque a gente tem que lembrar de Apocalipse 22, né? É um ponto que eu não posso deixar de estar trazendo, não, porque também é importante para os irmãos também de fora. Porque a gente lembra de Apocalipse 22, porque fala da água que sai do trono, né? De Al, e a água da vida, né? Por isso que a gente vê, irmãos, a gente alimenta hoje, a gente vive da água que é da vida, né? E a gente sabe que tem uma água que é da morte. Assim como tem uma água que é da vida, tem a água que é da morte. A água que é da morte é o que o povo está se alimentando aí. Que é uma água do quê? Uma água que vem bravia e é um alimento que é o quê? A gente sabe que é um alimento que é qual? Alimento do erro, que induz as pessoas a errarem. Esse alimento que as pessoas alimentam, que induz as pessoas a errarem, é que as pessoas amanhã, quando elas acordarem, elas vão ver que estavam no sono e falar assim, é certo que aquele que nos pregava realmente falava por Ial. Aí a gente vai ver isso, Samial, a gente vê isso quando, ali em próprio Zacarial, que eles falam também, que eles falam assim, agora sabemos que era a palavra de Ial. Isaías 52, vamos lá rapidão, Isaías 52, eu gosto dessa passagem. Ishaial 52, memória é boa, viu, irmão? Vocês não estranham, não. Que eu tenho que lembrar dessas passagens, porque são passagens muito importantes a ressaltar, viu? Para os irmãos. 339. Gratidão, irmã. Vamos começar 52:7, que é tão bonito que eu tenho que ler o 52:7. Espera a irmã Flávia, irmã Edna Caetano. Também, 52:7. Ishaial 52:7. Página 1339, irmã Flávia.
Pode ficar à vontade, mano. Fala assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Olha que maravilha, que texto. Os pés do mensageiro, tá vendo? O mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas. Você viu lá, quando a gente leu lá em Lucas 8, Lucas 4, o Espírito aquele a qual foi dado a pregar, né? Pregar boas novas, evangelho da salvação a eles. Então você vê que Shaial aqui, ó, ele está falando: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Iau reina. Eis a voz das tuas sentinelas, elas que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria. Quem são? Somos nós. Juntos de alegria, porque com seus próprios olhos vê Iau que volta a Sião. Você vê o tamanho da maravilha. Tem aqui onde que eu já li? Aqui, ó, esse pedacinho aqui, irmão Alberto, irmãos que são detalhistas igual o irmão Moacir, fala bem assim, ó: porque com seus próprios olhos, no final do 8, porque com seus próprios olhos veem Iau que voltam a Sião. Você vê que eles estão vendo a Iau que volta a Sião? Porque eles já sabem o que está sobre ele. Eles estão vendo Iau. Por que eles estão vendo Iau? Porque a face direita, a face esquerda, a face de Micael é também de Iau. Aquele que fala por Iau, a qual vai herdar toda a herança. Então, por isso que fala aqui, quem está reconhecendo? Você vê que é a família? Por isso que fala aqui, ó: porque com seus próprios olhos veem Iau, que volta a Sião. Regozijai-vos, juntas lança gritos de alegria, ruínas de Alxalã, porque Iau consolou o seu povo. Ele redimiu Alxalã. Iau descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do vosso Iau. Ide-vos, sai daqui, não toqueis nada do que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos, que levais os utensílios de Iau, mas não saireis apressadamente, no caso como fugitivos. Não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente. O Iau diz Iau será a vossa retaguarda. Continuando, calma, não terminou. Aí nós chega aqui agora na parte, aí nós chega aqui agora no 13. Fala assim: eis que meu servo, porque fala bem assim, ó. Olha que maravilha. Olha que você vê como é que os irmãos, como é que um versículo, ele traz um grande entendimento, da riqueza do entendimento. Quando fala assim: eis que o meu servo prosperará. Pera aí. Por isso que fala assim, ó: o servo, o herdeiro, nada se difere do servo, do escravo, no caso servo, até que ele o quê? Ele tenha recebido a tua herança. Nada se difere, mostrando, ele trabalhou, todos trabalhamos, ele ficou na condição terrena, ele estava na condição de servo. Por quê? Porque herdeiro, nada se difere do servo até que ele o quê? Ele receba a sua herança. Agora, olha para você ver o que fala, irmão Moacir. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele. E sua aparência não era mais de homem ou humana, porque agora ele recebeu um corpo glorificado, o corpo agora se transformou. Continuando. Assim agora nações numerosas
ficarão expectas, no caso, maravilhadas ao seu respeito. Reis permanecerão em silêncio ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas. E ao tomarem, agora eles sabem, e ao tomarem consciência de coisas que não tinha ouvido, mostrando, agora vão ver o tamanho do que deixaram para trás, daquilo que foi fraco. Tá bom, irmãos? Gratidão, papai. Né? Isso é um marco, irmão. Eu gosto desses versículos porque são versículos, faz o nosso coração salpitar de uma forma. Irmão Marco Beethoven, aquele que gosta das cartas de ler, as cartas de Micael, irmãos. E todos nós temos, por isso que é um corpo, né, irmãos? Por isso que cada um de nós são vários membros, mas todos são membros de um só corpo. Por isso que cada um de nós temos nossas intimidades na Escritura, que a Escritura é a palavra de algo. Nós sabemos que todos nós aqui, que nós temos intimidade na palavra, cada um naquilo que chama tamanha atenção para a sua vida particular. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado quando eu olho para as cartas de Isaías, de Chaial, eu leio e eu gravo, a irmã Débora que fica me falando muito, irmão, antes, qual o livro de Isaías que você gosta? Eu falei assim, eu vou falando, Isaías 29, porque eu gosto daquela passagem, como um livro lacrado, que dá quem sabe ler, lê isso, se é que entende. Por quê? Porque para nós, aquela palavra dos fariseus, irmãos, quando fala bem assim para os fariseus, né? Eles têm a chave do quê? Da ciência, arqueológicas. Mas nós temos a chave do quê? A chave do reino, a chave das coisas celestiais. A qual essa chave, a quem dá, quem sabe ler, porque é como um livro lacrado. Eles não têm essa chave desse conhecimento, porque para eles é um livro lacrado. Mas para nós não. Então essa é a grandeza da gente, né, irmã Flávia? Dessa maravilha. Arqueologia é uma coisa que um túmulo, a chave do túmulo. Tá? Exato. Eles são mortos no entendimento. Né? Eu esqueci de falar, né, para os irmãos, hoje a data de hoje é dia 19? Dia 19, né, amados irmãos? A gente lembrar, data dia 19 de 1 de 2023. Tá bom, amados irmãos? Para a gente estar lembrando, tá bom? Só para não esquecer. Vamos ler Apocalipse 22 para a gente, né? Rapidão para a gente estar encerrando, né, irmãos? Apocalipse 22. Entendeu um pouquinho hoje, irmã Edna? Por isso que fala aqui, ó. Apocalipse 22, 1. Fala assim, ó. 22, 1. Página 2166. Mostrou-me depois um rio de água da vida. Mostrou-me depois um rio da água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Al e do Cordeiro. Então, você está vendo? Essa água que sai do trono de Al e do Cordeiro. Aí a gente vê que essa água hoje é a água hoje que nós alimentamos dela, bebemos dela, que é uma água da vida. Por isso que é o anjo da vida. Por isso que Apocalipse 16 fala do anjo das águas. Essa água é tão gostosa, irmão. É tão boa, né, irmão? A revelação que vai ter aqui jamais se... Exato. Eu tava conversando isso com o irmão Amadeu lá no salão. Eu falei assim, irmão, isso é pra nós. Eu falei assim, irmão, você tem dúvida? Não tem como, é nossa. É maravilhoso. Toda é pra a nós. escritura que foi inspirada, né? Toda ela foi diretamente para nós, né? Então, irmãos da live, conversar um pouquinho com os irmãos. Irmãos, gratidão, papai, né? Por cada uma pedrinha dos irmãos que esteve, né? E tá aí até agora, ouvindo a ministração, né, irmão Edgar? E o Ruminar, aprendendo um pouquinho, né, irmão Davizinho? Esperando aqui, arduamente, aqui com o coração. Aqui esperando vocês, viu, meu irmão? Esperando aqui, com o coração contritado, aqui, esperando vocês, meu irmão.
Isso. Irmão Anderson. Sim, irmão Davizinho. Paz de Papai Alcha. Paz de Papai Alcha, né? Assim seja. Assim seja, né, amados irmãos? Então a gente vai estar encerrando. Gratidão, amados irmãos, às pedrinhas preciosas que estão espalhados, que teve presença na live. Depois os irmãos também vão estar ouvindo, né? Nos luminares. E assim seja feito, né? À vontade do Papai Alcha. Não fiz uma pergunta para os irmãos, porque tinha muita coisa para estar trazendo, viu, os irmãos? Aí não perguntei dos irmãos da live, mas os irmãos querem comentar, falarem alguma coisa. Se tem alguma dúvida, irmão Edgar, irmão Davi, tem irmão Gilson, ô irmão Gilson, paz de Papai Alça, irmão Gilson, tudo ok? Ficou alguma dúvida não, irmãos? Que a gente possa estar trazendo esclarecimento. Gratidão, papai, né, amados irmãos? Então a gente vai abençoar os irmãos, fazendo a bênção sacerdotal, que algo continue abençoando a vida de cada pedrinha, a cada um de vocês, tá bom, amados? Vamos fazer a bênção sacerdotal. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Iau levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Aleluia, adorado somente Iau. Aleluia, adorado somente Iau. Aleluia, adorado somente Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Por Iau e por Yalcha. Por Iau e por Yalcha. Por Iau e por Yalcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja, amados. Assim seja. Fica na paz do Papai Yalcha, amados irmãos.